Oi, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a Ileide, professora de português. Essa aula é destinada ao 9º ano, será a nossa aula 10. Na aula de hoje, faremos a correção de atividades da seção de Olho na Construção dos Sentidos, continuando o estudo dos textos A, B e C da unidade 3. Essa atividade está nas páginas 17 e 18 do livro, volume 2. Antes de começarmos a correção, vamos falar um pouco de regência. Por quê? Porque nessa atividade que nós vamos corrigir, tem alguns princípios que já introduzem o estudo de regência. Então, vou fazer uma rápida explicação, mas esse conteúdo será estudado em aulas posteriores. O que é regência? Regência é uma parte da gramática que estuda a relação de dependência entre verbos ou nomes e seus complementos. Vamos entender. Na regência, nós temos um termo regente, que é o termo que exige. E temos um termo regido, que é o termo que completa. Então, digamos que eu tenha um verbo que exige um complemento, seja um objeto direto ou um objeto indireto, ou até mesmo um adjunto adverbial, que não é um complemento, um objeto, mas é um termo que mantém relação com o verbo, porque acrescenta uma circunstância a esse verbo. Então, o verbo que exige um complemento ou que mantém relação com o termo, no caso, adjunto adverbial, vai ser esse termo regente, vai ser quem exige, quem determina se esse complemento, se esse termo vem com preposição ou não, e se vier, qual é a preposição. Esse termo que completa, que mantém relação com o verbo, nós chamamos de termo regido. E essa relação é chamada de regência verbal. Se temos um nome, porque os nomes também podem pedir complemento. Pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Se esse nome exige um complemento, então ele vai ser um termo regente. Esse complemento que mantém relação com esse nome, nós vamos chamar de complemento nominal, é o chamado termo regido. Então, a relação que existe entre esse nome e seu complemento é chamada de regência nominal. Vamos aos exemplos compreender melhor? Se eu tenho a oração, todos esperavam sua chegada, nós temos o sujeito todos, o predicado esperavam sua chegada. Se tomarmos o sujeito e o verbo, todos esperavam, percebemos que esse verbo pede um complemento. Complemento sem preposição, porque vamos perguntar, todos esperavam o que ou quem, né? Esperavam o quê? Sua chegada. Sua chegada é o objeto direto. Então, temos um verbo transitivo direto que exige um complemento sem preposição, o objeto direto. O verbo é o termo regente e o objeto, o complemento, é o termo regido. Temos um outro exemplo. O garoto precisava de ajuda. Aqui nós temos o sujeito garoto, o predicado precisava de ajuda. Veja, o garoto precisava de quê? Essa pergunta é de objeto indireto. Então, veja bem, quem responde essa pergunta? De ajuda. Veja que a mesma preposição exigida na pergunta aparece aqui no objeto, o de. Então, nós temos um verbo transitivo indireto que pede um complemento com preposição, no caso, o objeto indireto. O verbo é o termo regente e o complemento é o termo regido. Temos nesses dois casos, nesses dois exemplos, uma regência verbal, uma relação entre o verbo e seus complementos.
Vamos a mais um exemplo. A criança tinha medo do escuro. A criança é o sujeito, tinha medo do escuro é o predicado. O que nós temos aqui? A criança tinha. Tinha o quê? Pergunta de objeto direto. Tinha medo. Medo é complemento do verbo. Então, temos um verbo transitivo direto e um objeto direto. Portanto, o verbo é termo regente, é quem exige o complemento e quem determina que é sem preposição. E temos o complemento, que é o termo regido. Só que observamos também que esse objeto tem um núcleo, que é medo. É um substantivo. E quem tem medo de algo. Então, esse nome, esse substantivo, ele também pede um complemento, porque perguntamos ao substantivo, medo de quê? Veja que na pergunta já determina que precisa de preposição, no caso, a preposição de. Então, esse complemento do nome virá também com essa preposição, que está aqui, ó, nessa contração do é de mais ó. Sendo assim, esse termo medo também é um termo regente, considerando o complemento nominal, que é o termo regido. Então, entre medo e do escuro, nós temos uma regência nominal, a relação entre o nome e seu complemento. Vamos a mais um exemplo. O fumo é prejudicial à saúde. Temos o sujeito, o fumo, é prejudicial à saúde, é o predicado. Se analisarmos, temos é como verbo de ligação, por quê? Porque liga o predicativo, que é prejudicial, ao sujeito fumo. Então, nós temos um sujeito, um verbo de ligação e um predicativo. Só que o que é prejudicial a alguém ou a alguma coisa. Tem-se uma pergunta aqui, que é feita ao nome, prejudicial, que é um adjetivo. Então, o nome precisa de complemento. Quem completa esse nome? O termo à saúde, que é um complemento nominal. Então, aqui entre prejudicial e à saúde, tem-se uma regência nominal, uma dependência entre o nome e seu complemento, sendo que o nome é o termo regente e o complemento é o termo regido. Esse conteúdo será estudado em aulas posteriores, trabalharemos as particularidades de alguns verbos e também a regência de alguns nomes. Vamos agora à nossa correção. O de olho na construção dos sentidos é uma atividade que está nas páginas 17 e 18 do livro volume 2. Sobre o texto A, se você puder acompanhar o texto pelo livro, faça isso. Primeira questão. Pela entonação do falante, é possível perceber em um texto oral quando há uma fala dentro de outra. Em um texto transcrito, podemos marcar isso com sinais de pontuação. Letra A. Na transcrição do texto A. Transcrição é a passagem da oralidade para a escrita. Qual sinal de pontuação foi utilizado para diferenciar as falas que não são da própria Vilma? Então, se você tiver observado no texto, foram utilizadas aspas. As falas que não são da Vilma aparecem entre aspas. Letra B. Identifique um trecho em que aparece a fala de Vilma e a fala ou um pensamento de uma outra pessoa. Identifique quem provavelmente seria essa outra pessoa. Então, você vai buscar as falas ou pensamentos que estão entre aspas. Vou citar aqui alguns. Um exemplo pode ser o trecho. Aí eles queriam fazer o quê? Já que vocês vão fazer manifestação, então vamos bater em vocês. Aí bateram em pessoas inocentes sem necessidade. Observe que esse trecho entre aspas possivelmente é uma fala ou um pensamento do governo. Um outro exemplo,
Eles não vão matar você. Eu mando no país, eu vou fazer da forma que eu quiser com você. Observe aqui o trecho, entre aspas, pode ser uma fala ou pensamento do presidente, já que diz que manda no país. E por fim, temos um outro trecho, que é: coisa que desde que eu cresci, meu pai sempre falava, você tem que pensar alto, por mais que você não tenha condição. O trecho que está entre aspas é uma possível fala ou pensamento do pai de Vilma. Vamos continuar. Segunda questão. Observe estes trechos em que Vilma relata a violência contra a população angolana. O trecho 1. Aí eles queriam fazer o quê? Queriam amedrontar o povo. Trecho 2. Aí bateram em pessoas inocentes, sem necessidade. Letra A. No trecho 1, o termo queriam se juntou a um verbo no infinitivo. Veja, queriam amedrontar. Aqui está o verbo no infinitivo, amedrontar, e forma uma locução verbal. Essa locução verbal tem qual sentido nessa frase? Quando se diz queriam amedrontar o povo, o significado desse queriam amedrontar é ter intenção de amedrontar, né? Pretendia amedrontar. O sentido é intencionar, pretender. Letra B. Nesses trechos, qual é transitivo indireto? Querer ou bater? Por quê? Vamos analisar. Queriam amedrontar. Queriam amedrontar quem? O povo. Então, aqui o verbo que está na locução verbal é transitivo direto, porque a pergunta é de objeto direto, temos o complemento sem preposição. Aqui, em bateram em pessoas inocentes, bateram em quem? Pergunta de objeto indireto. Exige a preposição em, que aparece aqui no complemento, em pessoas inocentes. Então, vamos à nossa resposta. Querer, na locução queriam amedrontar, é verbo transitivo direto, pede um objeto direto que é o povo. Bater é verbo transitivo indireto, porque pede um complemento, que é um objeto indireto, complemento com preposição, que é em pessoas inocentes. Vamos à letra C. Conforme o contexto, o verbo bater pode vir ou não acompanhado de preposição. No sentido de espancar, surrar, como no trecho 2, aqui, bateram em pessoas inocentes. Esse verbo precisa de preposição. Vimos que a preposição em. E no sentido de fechar com força, fazendo ruído. Por exemplo, se tivéssemos a oração. Eles bateram a porta. Bateram o quê? A porta. Seria o quê? Um verbo transitivo direto e não exigiria a preposição. Então, nossa resposta, no sentido de espancar, surrar, precisa da preposição em, porque é um verbo transitivo indireto. No sentido de fechar com força, como no exemplo, bateram a porta, não precisa, portanto, é verbo transitivo direto. Vamos à terceira questão. Leia outro trecho do relato de experiência oral de Vilma. Para mim, ser refugiada é continuar tentando, ser uma pessoa livre, grata por tudo, pela oportunidade de trabalhar, de estudar, de correr atrás dos meus sonhos. A letra A. As palavras destacadas nesses trechos são seguidas por preposição. Se voltarmos ao trecho, grata por tudo, percebemos a preposição por, pela oportunidade de trabalhar, preposição de. Quais são as preposições regidas por essas palavras? Porque são casos de regência nominal. Vejamos. As preposições nós já identificamos, que são por, em grata por, e de, em oportunidade de. São casos de regência nominal
porque grata e oportunidade são nomes que mantêm relação com seu complemento nominal. Letra B. Nesse trecho, você viu a expressão grata por tudo. E se a palavra tudo fosse trocada pelo termo alguém, a preposição se manteria ou mudaria? Se mudasse, seria qual? Então, vamos imaginar que ao invés de grata por tudo, disséssemos sou grata a você, sou grata a Pedro, sou grata a alguém. Então, veja que não usamos mais a preposição por, agora a preposição utilizada é a. Então, mudaria sim e seria para a preposição a. Letra C. Alguns verbos intransitivos, verbos que não pedem complemento, como o ir, vir, chegar, pedem adjunto adverbial de lugar. Então, muitos verbos intransitivos, eles não pedem complemento, mas eles mantêm uma relação com o seu adjunto adverbial, que pode ser de lugar, de tempo, enfim. Esse adjunto é representado por locução adverbial iniciada por preposição. No caso do verbo correr, desse trecho, qual é a locução adverbial e qual é a preposição dessa locução? Se voltarmos ao trecho de correr atrás dos meus sonhos, vamos identificar atrás de, que é uma locução adverbial. Então, nossa resposta, a locução é atrás de, e nesse caso, a preposição não inicia, mas ela está aqui na locução, que é o de. Letra D. Nos textos orais informais, em geral, há uso de reduções nas palavras. Encontre nesse trecho duas reduções. Vou voltar um pouco no texto, onde nós temos, para mim, bem no início nós já encontramos uma redução, que é pra, é uma redução de para. Aqui, nessa interrupção do trecho, tem um trechinho que também traz uma outra redução, que é que o Brasil tá me dando. Então, esse tá, vocês podem conferir isso no texto, no livro de vocês. Esse tá, ele é uma redução de está. Então, quais são essas duas reduções do trecho? Pra em pra mim, que é a redução de para, e tá no trecho que o Brasil tá me dando, é uma redução do verbo estar. Quarta questão. Para finalizar seu relato, Vilma traz uma mensagem que emprega o imperativo. Corre, acredite, tente. E o pronome de tratamento você. Qual é essa mensagem? O que Vilma quer nos repassar com essa mensagem, com o uso desses imperativos? Bom, a mensagem é um incentivo de perseverança e esperança para se correr atrás dos próprios sonhos até conseguir realizá-los, mesmo que para isso seja necessário tentar várias vezes. É essa a mensagem da Vilma. Letra B. A qual interlocutor se destina essa mensagem? Bom, como é um vídeo, esse relato oral ele foi feito por meio de vídeo, então provavelmente aos espectadores do vídeo que estão ouvindo, vendo, seu relato oral de experiência pessoal. Saindo do texto A, vamos para o texto B e C. Releia o trecho a seguir, extraído do relato de Tatiana. Ele vai montar um outro espetáculo agora. Acho que ele está precisando de atriz. Dá uma ligada para ele. Letra A. Nesse contexto, qual é o complemento da locução verbal tá precisando? Se voltarmos aqui, ele tá precisando de quê? Pede um complemento com preposição. No caso, a preposição de. Então, de atriz seria esse complemento. Ela se liga a seu complemento por qual preposição? Pela preposição
de, né? Então, nossa resposta, o complemento é de atriz, que se liga ao verbo pela preposição de. Letra B. A oração destacada no trecho é informal. Ela é adequada ao relato de Tatiana, por quê? A oração destacada é essa, dá uma ligada para ele. Ela é informal, isso é uma afirmação. Informal primeiro, porque nós temos uma redução e também porque o substantivo ligada de uso é bem característico da informalidade. Agora, é adequada ao relato de Tatiana? Sim, porque está em um texto oral, essa frase, texto oral e informal. É um relato com a história de vida e de fatos cotidianos, né, da Vilma, uma transcrição de uma fala com linguagem informal e marcas de oralidade. Pausas, hesitações, reduções, enfim. Então, para o tipo de texto, a frase é adequada sim. Letra C. Compare a oração destacada com esta. A oração destacada dá uma ligada para ele. A oração agora, ligue para ele. Qual delas está mais de acordo com a norma culta? Justifique sua resposta. Bom, a frase que mais se aproxima da norma culta é ligue para ele. O verbo ligar está na terceira pessoa do singular, no imperativo, o sujeito você está oculto, enfim. Na outra nós já vimos, né, que há uma redução da palavra pra e que o substantivo ligada é característico da informalidade. Então, ligue para ele está mais próximo da norma culta. Letra D. Ainda considerando essas duas orações, qual seria mais adequada para um relato escrito? Justifique sua resposta. O relato, ele pode ser oral e escrito. O oral, ele é mais despreocupado com relação às normas gramaticais. O escrito não, ele tem uma preocupação maior. Então, a frase mais adequada seria ligue para ele, porque um relato escrito ele costuma ser mais formal do que um relato oral de experiência pessoal e procura seguir as regras da norma padrão, evitando qualquer marca da oralidade. Segunda, releia outro trecho do texto B. E aí foi outra virada na vida, porque aí eu fui entender o que era ser mulher negra. E tudo aquilo que eu sentia começou a ter lógica, ter contexto, ter razão. Letra A. Nesse trecho, há muitas repetições de palavras? Justifique sua resposta. Sim, muitas repetições. Observe, aí se repete, ter se repete e que também se repete. Então, sim, temos muitas repetições. Letra B. Observe que foram usados o hífen e as reticências. Qual é a finalidade desses sinais de pontuação nesses contextos? O hífen foi usado aqui, tudo, e aqui estão as reticências, nessas partes aqui. Então, o hífen ele foi usado com a finalidade de mostrar uma repetição da parte de uma palavra, certo? Como aqui, tudo. E as reticências indicam as várias pausas, interrupções e hesitações na fala da relatora. Terceira questão. Agora, releia um trecho extraído do relato oral de Cida. Diz o seguinte: minha tia morava na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, num apartamento luxuosíssimo, uma casa enorme e tal. Há muitos anos que ela trabalhava nessa casa. Ela trabalhava há 25 anos como governanta. E aí, quando ela foi me mostrar o quarto para dormir, onde eu ia ficar, então eu via que a minha tia dormia numa posição fetal. E eu tinha que dormir mais fetal ainda com ela, porque
tinha espaço para aquilo. Letra A. Esse trecho descreve dois espaços muito diferentes em uma mesma moradia. Quais são eles? Como são e quem os habita? Bom, o primeiro espaço é a casa, né, o apartamento, que ele diz ser luxuosíssimo e enorme, e logo então, nesse mesmo espaço, é descrito o quarto em que a tia da Cida dormia, que era muito pequeno. Então, nossas respostas aqui: descreve o apartamento da patroa de Cida, que era luxuosíssimo e enorme. Em contrapartida, descreve também o quarto da tia de Cida, que era pequeno, e as duas tinham que dormir nele, numa posição, segundo a relatora, fetal. Letra B. Os adjetivos luxuosíssimo e enorme atribuem características a quais substantivos? Qual é a importância desses adjetivos no texto? Se voltarmos ao texto, num apartamento luxuosíssimo e uma casa enorme. Então, nós temos luxuosíssimo referência a apartamento e enorme é referente à casa. E qual é a importância desses adjetivos no texto? Eles ajudam a termos uma ideia do quão diferentes são esses ambientes, o quão confortável era o apartamento em relação ao quarto da empregada, ou seja, da tia da Cida. Letra C. Porque as expressões dormia numa posição fetal e não tinha espaço para aquilo, ressaltam o sentido de oposição ao tamanho do apartamento. Porque descrevem um quarto muito pequeno dentro de um apartamento enorme, certo? Essas expressões nos ajudam a ter uma ideia do quanto era pequeno o lugar onde a tia da Cida dormia. Letra D. Há palavras que podem ser empregadas pelos falantes da língua para retomar uma ideia ou remeter a alguém. Os termos destacados no trecho referem-se a quais termos das orações anteriores? Se formos voltando, nós temos ela, há muitos anos que ela, a tia, né? Trabalhava nessa casa é a casa enorme, referida anteriormente. E aí, quando ela esse me é uma referência a Cida. E onde eu ia ficar? Foi me mostrar o quarto para dormir, onde eu ia ficar. Então, é uma referência também ao quarto de dormir. Então, vamos lá a resposta. O termo ela remete à tia. Nessa casa refere-se à casa enorme. O me remete à Cida. E o onde refere-se ao quarto de dormir, que são termos mencionados anteriormente. Perceba que nessa atividade falamos de verbos, da exigência de complementos, das preposições utilizadas, bem como alguns nomes e dos complementos que eles exigiam, das preposições que deviam ser utilizadas. Tudo isso introduz um estudo que vamos fazer nas próximas aulas sobre regência verbal e nominal. Não deixem de estudar. Estudar é crescer em silêncio. Bom estudo. Aguardo vocês. Até a próxima aula.